Todos abriram em Filipenses? Quem abriu, diga amém. Quem não abriu, fala misericórdia. Todos abriram, então. Amém. Eu quero ler com você essa carta, e ela é uma leitura bem simples e bem rápida, tá bom? Eu espero que com essa leitura eu encoraje você a ver como é gostoso ler a palavra de Deus em casa, tá bom? Vamos lá, Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês. Sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação. Graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. E se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão,
completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso logo enviarei, para que quando virem novamente fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele,
não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja glória para todo sempre. Amém.
Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Senhor, eu te louvo e te agradeço por essa carta, e eu oro, Pai, que essa carta não seja só mais uma carta que a gente como igreja vai estudar, mas eu oro que o Senhor fale conosco, porque essa carta é inspiração do Teu Espírito Santo, Senhor, e eu creio que a Tua palavra ela não volta vazia. Eu oro, Deus, que o tempo que nós passarmos na Tua palavra como igreja, Senhor, seja como remédio, como um bálsamo para a nossa alma enferma, que haja cura, Senhor, que haja libertação, que haja transformação, que haja, Senhor, uma mudança de mente, de mentalidade, que a gente possa se despir da velha maneira de pensar e agir e adquirir, Deus, uma mentalidade nova, espiritual, Deus, a mentalidade de Cristo, Senhor, porque cremos que temos a mente de Cristo, Senhor. Então queremos pensar as coisas como o Senhor pensa, como Tu as vês, Senhor. E eu oro no nome do Senhor Jesus, que a Tua igreja seja edificada mais do que antes, Senhor. Que a Tua igreja seja fortalecida na fé. Que nós possamos viver unidos, Senhor, nessa unidade que Cristo nos trouxe, tendo o Seu próprio corpo partido e o Seu sangue derramado para nos purificar de todos os nossos pecados. Senhor, eu oro que o Senhor continue conosco nesse culto, seja o centro das nossas vidas e fale conosco agora, Senhor. Eu sei que o Senhor já tem falado, mas eu oro, Deus, nos permita ter uma reflexão sobre o texto que lemos, Senhor. Nos permita considerar, Deus, o valor e o poder da Tua palavra nessa hora. Eu oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Linda carta, não é? Alguém dormiu durante a leitura? Não, claro que não. Queridos, essa carta é linda. Essa carta é uma carta missionária, uma carta que Paulo escreve para agradecer os irmãos na cidade de Filipos sobre os donativos que eles mandaram por Epafrodito, o irmão da igreja, até Paulo. Paulo, ele se encontrava nesse momento preso em Roma. Ele estava ali preso injustamente pela causa do Evangelho. Mas é lindo ver que, apesar das suas circunstâncias, está numa prisão escrevendo essa carta para agradecer os irmãos. Qual a palavra que nós mais ouvimos enquanto nós líamos? Uma palavrinha que se repete do início ao fim. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Qual? Alegria. Alguém percebeu isso? Sim? Alegria. Do início ao fim, Paulo fala de alegria. Eu me alegro, alegrem-se no Senhor. Novamente eu digo, alegrem-se no Senhor. Isso aconteceu, mas eu me alegro. E ele vai se alegrando, e ele vai falando para os irmãos se alegrarem com ele. E é lindo o modo que Paulo apresenta, né? E o mais interessante, irmãos, quando Paulo, ele fundou essa igreja, isso há 10 anos antes dele escrever a carta aos Filipenses. Ele fundou aquela igreja com Silas, Timóteo o ajudou, ele deixou Lucas ali durante 6 anos para ser o primeiro pastor daquela congregação. O mais interessante é que quando Paulo estava lá, e isso você encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, você vai encontrar quando Paulo chega a Filipos, e ele prega, e acontecem as primeiras conversões ali. Filipos é a primeira igreja a ser fundada na Europa, irmãos. E é tão lindo porque os primeiros convertidos foram Lídia, uma judia que estava à beira do rio, uma vendedora de púrpura, uma moça endemoniada que toda vez que via Paulo gritava atrás dele, eis o servo do Senhor, eles falam de salvação. Uma hora Paulo se dignou e falou, sai dela em nome de Jesus. E aquela mulher parou de adivinhar, ela trazia muitos lucros, né, aos seus senhores, e porque ela não podia adivinhar mais, porque o espírito de adivinhação foi repreendido da vida dela, os homens daquela cidade prenderam Paulo e Silas. E esse é o momento que você acompanha no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo e Silas estão na prisão,
também injustamente, o que eles fazem? Eles se alegram no Senhor. Eles começam a louvar o Senhor e cantar canções. Eles foram despidos, eles foram açoitados e foram colocados numa prisão, e eles passaram a louvar a Deus, porque eles foram considerados dignos de sofrer por causa do Evangelho de Cristo, e eles louvaram a Deus de todo o coração. E quando eles começaram a louvar, um milagre aconteceu, as portas da prisão, das prisões se abriram, as cadeias se quebraram, o carcereiro pensou que eles tinham fugido e queria se matar. Paulo, ele fala, não faça isso, nós estamos todos aqui. E aí, aquele carcereiro, maravilhado com o que tinha acontecido, pergunta o que ele podia fazer para ser salvo. E Paulo fala, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Naquela mesma noite, aquele homem deu a vida para Jesus. Ele nasceu de novo. Paulo pôde jantar com ele e a sua família em casa. E voltar depois para a prisão. Bom, mas Lídia, a vendedora de púrpura, a moça adivinhadora e o carcereiro foram os 3 primeiros frutos dessa obra em Filipos. Os 3 primeiros convertidos, os 3 primeiros membros a fazerem parte do hall daquela igreja. E aquela igreja cresceu, aquela igreja floresceu e frutificou, e foi a igreja que mais suportou Paulo em suas viagens missionárias. E nessa carta a gente vê Paulo agradecendo aos filipenses pela generosidade deles, mas a gente vê Paulo dando várias instruções também, que nós vamos poder ter a chance de refletir ao longo desses próximos 3 meses, eu acredito, que nós vamos estudar a carta de Paulo aos filipenses. Eu tenho algumas considerações ainda, irmãos, sobre a cidade de Filipos. Essa cidade fica no norte da Grécia, né? Uma cidade da Macedônia, e essa cidade ela teve o nome trocado de Crênides para Filipos por Felipe, né? O pai de Alexandre o Grande, no ano de 356 a.C., né? Essa cidade era uma cidade muito importante na época de Paulo, porque ela ligava a Ásia com o Ocidente. Então a estrada, né, comercial passava por Filipos, e claro, Paulo viu naquela cidade o potencial para a expansão do Evangelho. Ele viu que era uma cidade, né, geograficamente, economicamente e culturalmente importante para o Evangelho começar e se expandir. E, é claro, liderado por Deus, Espírito Santo de Deus, Paulo fez isso. E quero mostrar o mapa, se possível, por favor. Bom, aí está. Ali a Grécia, bem no norte. Pode trazer o próximo mapa, só para você saber geograficamente do que nós estamos falando. Próximo, por favor. Ali está a segunda viagem de Paulo. Pode voltar. Isso. Aí você, não sei se você consegue enxergar Filipos ali. Vamos ver se funciona isso aqui que me deram. Filipos. Ali está Filipos. Obrigado. Quem foi que me deu isso aqui? É uma bênção. Não ia conseguir achar Filipos, mas ali está Filipos, tá bom? Então nós estamos falando dessa cidade bastante importante. Nós falamos da cidade, agora eu quero falar um pouco da igreja, a igreja em Filipos. Quando Paulo chegou lá, né, na sua segunda viagem missionária, como eu falei, com Silas, e ele fundou aquela igreja, foi aproximadamente no ano 51 depois de Cristo. 51 depois de Cristo. Lucas, o médico e também um dos autores dos evangelhos, ficou ali por 6 anos pastoreando, e essa igreja tinha um profundo amor por Paulo, como nós já falamos também. Os primeiros convertidos, Lídia, a moça endemoniada e o carcereiro, em Atos 16, foram as primeiras pessoas, né, os primeiros membros dessa igreja. Na ocasião da carta, irmãos, como eu falei, 10 anos depois que a igreja foi fundada, por cerca de 61 depois de Cristo, Paulo, ele está nessa prisão em Roma. Você que acompanha o livro de Atos sabe que ele foi para lá por causa do Evangelho, ele não fez nada de errado, estava sendo acusado injustamente,
e esperando ser julgado por César, o imperador romano. Então, enquanto ele aguardava o seu tribunal, né, ele escreveu algumas cartas e Filipenses foi uma delas. É claro que Paulo não esperava a visita de Epafrodito, né? Naquela época as viagens duravam dias, meses, né? Da cidade de Filipe a Roma, onde Paulo estava, era uma viagem de 1 mês. Epafrodito, para levar essa oferta da igreja de Filipe até Paulo, ele levou 1 mês. E ele chegou lá doente, quase morre. E Paulo fala disso na carta, né, para encorajar os filipenses, fala para honrar homens como ele, que quase deu a vida, né, pela causa de Cristo. Só que Paulo não manda sozinho, né, ele manda de volta com essa carta para ser lida para a igreja. Então, assim como nós lemos a carta, essa carta foi lida, né, para a igreja em Filipos, né. E os aspectos gerais dessa carta. É claro que Paulo ele escreve primeiro para agradecer à igreja, mas não só isso. Ele também trata de algumas outras coisas. É importante falar, irmãos, que Paulo ele não costumava aceitar dinheiro. Ele mesmo fazia suas próprias tendas. Isso para não ser pesado para a igreja alguma. Mas ele aceitou essas ofertas que a igreja em Filipe mandou para ele. Não só uma vez, mas 2 vezes, como ele cita. E alguns outros assuntos que Paulo menciona na carta, eu quero que você entenda, é isso que a gente vai falar disso a partir da semana que vem, tá? Tem um slide específico sobre os assuntos da carta. Paulo ele fala sobre a sua situação, que ele está preso, né? E pede que a igreja ore por ele. Ele fala sobre a saúde de Epafrodito. Ele agradece aos filipenses sobre a sua generosidade. Ele encoraja os filipenses na fé. E ele também os encoraja a permanecerem unidos como igreja. Então, muito importante isso. Se eu perguntar para você novamente, claro, todos vão saber responder, qual o tema principal da carta aos filipenses? Alegria. Alegria do Senhor, do Senhor é a nossa força, alegria nas dificuldades, alegria é o tema dessa carta. Essa é uma carta que fala de alegria e principalmente alegria nas dificuldades. E Paulo ele fala muito sobre pensando e lembrando. Essa carta, um dos focos dessa carta é a mente. Então você vai ver nessa carta uma mudança, né, uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de mentalidade, de maneira de pensar. E é isso que eu oro e creio que o Senhor vai transformar as nossas mentes ainda mais profundamente à medida que a gente não só estuda, mas recebe essa palavra no nosso coração. Amém? Então é um chamado à metanoia, uma mudança de mente. E é interessante nas observações gerais da carta que Paulo ele não cita a palavra pecado nenhuma vez, mas ele fala com grande pesar sobre os irmãos, né, que estavam com a mentalidade carnal, se limitando, se privando da alegria de Cristo Jesus. Eu vou mostrar para você o esboço da carta e depois a gente vai falar sobre os versículos chaves. O esboço da carta aos Filipenses se encontra aí. São 4 capítulos e o primeiro capítulo a gente vai falar sobre a mentalidade singular. Singular, não plural. Uma só. A nossa mentalidade é Cristo. Cristo é a nossa vida. Então a gente vai falar sobre a comunhão do Evangelho, a expansão do Evangelho e a fé do Evangelho. Isso é o assunto do primeiro capítulo. No capítulo 2, nós vamos falar sobre a mentalidade submissa. Cristo é o nosso exemplo. Ainda sendo Deus, ele não se apegou, né, ao fato de ser Deus, mas se encontrou na forma humana e se humilhou a si mesmo, né, até a morte de cruz. Então, o exemplo de Cristo, o exemplo de Paulo, o exemplo de Timóteo, o exemplo de Epafrodito. Esse é o tema do capítulo 2 da carta aos Filipenses. Capítulo 3, a mentalidade espiritual. Cristo é o nosso alvo.
E aqui fala mais do que nunca dessa mudança de mente. A gente deixa de pensar carnalmente para pensar espiritualmente, tendo Jesus Cristo como nosso alvo. O passado do cristão, salvação. O presente do cristão, santificação. O futuro do cristão, glorificação. Amém? Então esses são os assuntos do 3º capítulo. E por fim, capítulo 4, a mentalidade segura. Cristo é a nossa força. Essa mentalidade que nos permite estar seguro. A presença de Deus, a paz de Deus, o poder de Deus e a provisão de Deus. Esses são os tópicos do capítulo 4, tá bom? Alguns versículos chaves, eu quero destacar Filipenses 1, 20, 21, que diz: também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo, ele estava convicto disso, ele tinha segurança disso. Viver é bom, mas se eu viver, eu só quero viver se for para Cristo. Morrer não é mal. Na verdade, Paulo fala, é o melhor. E ele fala, porque é lucro. Eu vou estar face a face com o meu Salvador. Então, mas se tiver que viver, eu vivo para Cristo. Mas o melhor, ele sabe, é estar face a face com o meu Salvador. Então ele estava convencido disso. Quer pela vida, quer pela morte, seu coração era honrar e servir o Senhor. Adorar o Senhor. E Filipenses 3, de 13 a 14, também é um dos versículos chaves. Diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus. Veja a mente de Paulo, veja essa transformação de mente que nós vamos falar nessa carta. A mentalidade carnal, irmãos, ela não nos permite avançar. A mentalidade carnal, ela nos retém, na verdade, ela nos impede de avançar nos alvos espirituais que foram estabelecidos por Cristo Jesus, o Senhor. Mas olha, você percebe que Paulo fala de uma mudança nesse versículo? Vocês conseguem enxergar isso? Ele fala, olha, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Irmãos, nenhum de nós chegou lá ainda, né? Nós estamos na reta final. Jesus está voltando. Mas nós não chegamos lá ainda, né? Mas uma coisa a gente pode fazer como Paulo, que é deixando as coisas que ficam para trás. E ele fala esquecendo das coisas que ficaram para trás. Não volta, irmão. Não volta. Não tenta voltar, tá bom? Deixa para lá. Esquece as coisas que ficam para trás. E avance para as que estão adiante de você. E ele fala, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele olha adiante para a linha de chegada, está face a face com Jesus Cristo. E esse é o nosso alvo também. Amém? Essa é a nossos olhos estão postos em Cristo. Ele está voltando, irmãos. Estamos nos últimos momentos, né? E a gente sabe que o mundo está indo de mal a pior, né? Se existisse, de fato, alguma evolução, as pessoas deveriam estar melhores. Mas evolução é uma furada, irmãos. O ser humano está cada vez mais afundado em si mesmo, no egocentrismo. E por isso ele se afunda, e por isso ele não tem esperança. A nossa esperança está em Cristo. Ele é o único que veio mudar o paradigma, né, que nós não podíamos ultrapassar, o fim de nós mesmos. Jesus Cristo venceu a morte. Jesus Cristo é a nossa esperança. Ele trouxe uma nova vida, uma nova mentalidade, uma nova maneira de viver. Você deve cessar, irmão. Você deve parar de querer refletir e na sua própria força chegar às conclusões do porquê disso na sua vida, do porquê daquilo na sua vida. Renda-se ao Senhor, renda-se a Jesus, renda-se ao autor da vida. Não lute, não resista, mas renda-se a Ele. Você precisa da mentalidade espiritual para poder discernir as coisas espirituais.
na sua força, na mentalidade humana, você é limitado para discernir as coisas espirituais. Mas se você deseja avançar para o alvo que é Cristo Jesus, se você deseja viver tudo que o Senhor tem para você, se você crê que Ele é bom, que Ele ama você, que Ele salvou você, porque Ele tem um plano para você, que você não pode percorrer sozinho, que você não pode percorrer na sua força, você deve se render a Ele. Você deve se render a Ele e deixar o Espírito Santo te guiar. Você deve querer navegar nas ondas do Espírito Santo de Deus. E você vai desfrutar da comunhão de Deus, do melhor de Deus. Como eu falava semana passada, né, sobre a igreja, a carta de Jesus à igreja em Éfeso. Eles estavam fazendo coisas boas, mas Jesus falou, vocês ainda não têm o melhor. Às vezes a gente vai ter que abrir mão do bom para ter o melhor, irmão. E a gente tem que estar ciente disso, tá bom? Se a gente quer mesmo. Porque o que importa hoje na nossa vida não é mais o que eu quero, não é? Mas é o que Jesus quer para mim. Amém? É o que Jesus quer para mim. Isso é o que me importa. Isso é o que deve importar para você também. Louvado seja o Senhor. E para nós concluirmos aqui, eu quero ler o versículo 4:4, que eu quero usar como tema do nosso estudo, tá bom? Filipenses 4:4. Por favor. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Irmãos, eu não sei o que você está passando, mas o Senhor, Ele é digno de alegria. Não sei quantos de vocês já leram o livro de Esther, mas é interessante o livro de Esther, porque ele conta uma parte da história da nação de Israel, e ele deixa muito claro lá que entrar na presença do rei com semblante abatido, você é digno de morte, né? E Esther sabia que o seu povo tinha uma data para ser executado, para ser totalmente exterminado da face da terra. E ela ia entrar na presença do rei justamente para trazer a petição ao rei pelo seu povo. E a palavra de Deus fala que ela ia entrar na presença do rei e ela pede para que todo o povo jejue, porque se tratava de um assunto principalmente espiritual. Aos olhos das pessoas que não temiam a Deus, né, elas não enxergavam, mas Esther temia o Senhor e ela sabia que se tratava de uma questão puramente, extremamente espiritual. E o povo busca a face de Deus e ela entra na presença do rei. E o que vocês acham que aconteceu? O rei ouviu, né? O rei ouviu. Ele estendeu o seu cetro. E queridos, isso para mim é interessante refletir um pouquinho, porque se um rei humano, mortal, pecador, né? Ele exige alegria na presença dele. Eu fico pensando num Deus que é rei, e que é cheio de bondade, fidelidade e mansidão, como o nosso rei. Ele é digno muito mais de alegria, amém? Muito mais. Então, amados, eu não sei como está teu coração, mas a palavra de Deus fala que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Não importa quem é você, o que você fez, ou o que você deixou de fazer, importa que na presença do Rei Jesus, Ele é digno de alegria. E é na presença dele apenas que há plenitude de alegria. Plenitude é total. Não há falta quando há plenitude. Na presença do Senhor Jesus, do Rei Jesus, há plenitude de alegria. E talvez você esteja falando, olha, eu sei que o Senhor é digno de alegria, mas eu me sinto triste, embora eu saiba que eu não devesse estar triste. Primeiro, porque Jesus na cruz, Ele já me livrou da morte do inferno para sempre. Só isso já é motivo de alegria eterna, né? Só isso, não precisávamos de mais nada. Só o livramento do inferno, com perdão dos pecados, já bastava para nós. Mas Ele não é só digno de alegria, irmão. Ainda quando a gente está triste, a própria presença do Senhor, ela transforma a tristeza em alegria.
E é isso que o salmista, ele escreve, ele falando: o Senhor, Ele me renovou, Ele transformou a minha tristeza, o meu pranto em alegria, porque é isso que acontece na presença do Senhor. Então Ele não é só o Rei que é digno de você comparecer à presença com alegria, mas Ele é o Rei cuja presença é plena de alegria. E todos que estão na presença do Senhor, eles são inundados, impactados e transformados com a alegria do Senhor. Neemias, quando ele reconstruiu os muros de Jerusalém, ele falou uma frase, que nós recordamos até hoje. Ele fala ao povo: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Irmãos, eu quero repetir essas palavras para você essa noite. A alegria do Senhor é a sua força. É só na presença dEle que você é renovado. E as suas vestes de pranto são transformadas por vestes de louvor e alegria. Amém? Então esse é o versículo que eu quero terminar. E lembrar Apocalipse 22:12, que não é Filipenses, mas toda a carta de Filipenses me fez pensar nisso. E eu quero ler Apocalipse 22:12 com você. Eis que vem em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Vamos ficar de pé e louvar o Senhor, irmãos? Pai, eu te agradeço, Senhor Deus, por essa introdução à carta aos Filipenses. Eu te louvo, Senhor, porque a tua palavra, ela é cheia, assim, ela é recheada, ela é completa, ela não volta vazia, ela cumpre o propósito pelo qual o Senhor a enviou. Eu creio, Deus, que o propósito da tua palavra essa noite foi despertar os nossos corações, Senhor, de toda a tristeza, Senhor, de toda, Senhor Deus, de toda a preocupação, ó Deus, tudo aquilo que nós não podemos mudar 1 centímetro, tudo aquilo que está além da nossa força, as nossas limitações humanas, Senhor, as nossas preocupações de família, as nossas, não sei, Senhor, as enfermidades no corpo, eu não sei, parentes, ó Deus, que estão enfermos. Deus, não importa qual seja a situação de cada um, Senhor, o Senhor fala com todos, o Senhor é Senhor de todos, o Senhor é Rei de todos, Senhor. E Deus, é diante do Senhor que nos encontramos, Senhor. E nós queremos render honra e glória e força ao Senhor, porque Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor, de louvor. Senhor, transforma, Senhor Deus, cada coração essa noite. E enche, Senhor, as nossas vidas, Senhor, não porque há uma mágica, mas é simplesmente pelo fato de que na Tua presença há plenitude de alegria, Senhor. Nós não estamos aqui, Deus, porque nós amamos tanto um ao outro que nós queremos nos ver. Não, nós estamos aqui porque nós Te amamos tanto que nós queremos estar aos Teus pés, Senhor. Senhor, e é por causa da Tua presença, e é porque é aos Teus pés que escolhemos estar, Senhor, que nós podemos ser cheios da Tua alegria, Senhor. Sermos renovados, Senhor. Senhor, a alegria que não passa, a alegria que permanece, a alegria que dura, a alegria que nada nesse